Graça e paz, prazer estar mais uma vez com vocês, meus amigos e meus irmãos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto fora da escatologia, que são as dimensões da Igreja de Cristo. Eu estava conversando com dois jovens e eles comentaram o seguinte: um perguntou ao outro: "Você foi à igreja hoje?" Aí um deles respondeu: "A igreja somos nós." E o outro falou: "Mas eu acho importante a gente ir para a igreja." Aí ele respondeu: "A igreja somos nós." Então eu fiquei pensando em falar sobre as dimensões da Igreja de Cristo, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo número 16, versículo 18, a palavra de Deus diz que fala sobre a fundação da igreja. Quem fundou a igreja foi Cristo. Então ele tinha um propósito com isso, né? Então Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse na parte B: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Interessante, Jesus estava falando com Pedro e falou sobre esta pedra, sobre ele. A pedra angular da igreja é Jesus Cristo. Então vamos falar um pouquinho sobre as dimensões da igreja. A primeira dimensão da igreja, aquele jovem tinha razão, é que o cristão, ele é o templo do Espírito Santo. Então essa dimensão é uma dimensão visível, é uma divisão física e é uma divisão individual, né? Como templo do Espírito Santo. Que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios: "Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos?" Então, realmente, quando alguém ouve a palavra da verdade e aceita a Jesus, e confia e tem fé naquela palavra, tem fé em Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo sela o coração. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa se torna um cristão. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não existe cristão sem o Espírito Santo. Se ele não tem o Espírito Santo, se ele não tem o dom do Espírito, que é a salvação, ele não é salvo. Portanto, ele não pode entristecer o Espírito, porque ele não tem. E ele também não pode receber os dons do Espírito. É importante que a gente diferenciar que existe o dom do Espírito, que é a salvação, que é o Espírito selando o coração, e os dons do Espírito Santo, que são qualificações, capacitações que Deus dá aos seus servos para servir a igreja, para a edificação de si mesmo e para a edificação da igreja. Então os dons, eles não são dados para serem usados para nós mesmos, para o cristão usar em seu favor, é para ele edificar a igreja. E diferente também do fruto do Espírito, que são uma formação de caráter. O fruto do Espírito desenvolve o caráter do cristão: é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, né? Então, são coisas diferentes. Então, o Espírito Santo sela o coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Essa dimensão física, essa dimensão individual, que é a salvação individual, essa dimensão terrena, né? O segundo tipo de igreja, a segunda dimensão da igreja, é a igreja local, que é uma igreja visível, é uma igreja física, mas é uma igreja coletiva. Não existe a igreja de um só, né? Quando o salmista diz: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor", ele estava pensando numa igreja, num edifício, né? Um edifício na terra, é uma instituição humana. A igreja física, ela é uma instituição divina humana. Na parte divina ela é perfeita, na face humana existem problemas. Mas quando Paulo também escreveu as cartas, ele escreveu a igreja que está reunida em Corinto, e ele escreveu a igreja de Éfeso, a igreja que está em Colossos. Então todas as cartas foram direcionadas a igrejas locais, né? As cartas gerais foram direcionadas à igreja, e até o próprio Apocalipse foi dirigido à igreja primitiva. Então a igreja é um lugar importante. Nós vamos ver a importância de se ir à igreja. Mas existe a igreja em casa.
A igreja Cristo em casa. Em que momento que a gente fica em casa e não vai à igreja? A igreja Cristo em casa é apenas uma comodidade, tá? Para a pessoa que está enfrentando algum problema, que não a permite ir até o templo, até a casa de oração. Às vezes ela está sem uma igreja naquele momento, está definido, está pedindo a Deus para direcionar qual igreja que ela vai, né? Vai frequentar. Às vezes a pessoa está doente, não pode ir à igreja. Às vezes a pessoa está trabalhando, não pode ir à igreja. Então existe uma série de motivos que nos levam a não irmos à igreja. Mas a igreja local, ela é muito importante, porque ela tem um espaço para nós. Qual a importância da igreja local? Ela promove o crescimento espiritual, né? Através dos estudos, as igrejas que têm escola bíblica, mas também você aprende através das mensagens, das reuniões, né? Diversas, dos trabalhos diversos que a igreja promove. Também a igreja é um local de adoração. Nós adoramos a Deus através dos cânticos espirituais, dos hinários, dos corais, dos conjuntos, das bandas, da música em geral, a música que a tua igreja tem. Cantar em casa é possível? É possível, mas é diferente de você estar dentro de uma igreja, louvando, glorificando o nome do Senhor. Também a igreja é um lugar de serviço. É na igreja onde nós desenvolvemos os nossos dons, né? Onde nós usamos os dons e os talentos que Deus nos dá nos ministérios que a igreja compõe, né? Então, sem a igreja, você recebe um talento e vai ficar enterrado, né? A igreja, ela é um local para que você possa exercer esses talentos. E também a igreja é um lugar de comunhão primeiramente com Deus e também com os irmãos. Então veja como é importante a igreja, o crescimento espiritual, a adoração, o serviço, a comunhão. Então a igreja local, ela é importante. Então não pense que você pode ser um cristão em casa. Você pode ser, não deve ser, né? A igreja é importante. Então a outra dimensão da igreja é a igreja militante. Eu falei sobre a igreja templo do Espírito Santo, que é você, a igreja local, que é uma instituição divina humana, é um edifício onde você serve, é a casa de oração, mas existe a igreja militante. Essa igreja militante, ela tem uma dimensão visível e invisível. Ela é física, ela é coletiva, ela é universal, é a igreja universal, né? Porque a igreja militante é aquela que combate, que defende uma causa. A igreja militante é composta de todos os salvos vivos, de todas as denominações cristãs da atualidade em todo o mundo. Então, o cristão que está lá na China hoje e faz parte do corpo de Cristo, ele é da igreja militante. O cristão que está lá no Canadá, que está lá nos Estados Unidos, na Argentina, na Austrália, no Brasil, lá no interior do Brasil, lá no Nordeste, lá no Norte, lá no Sul, lá na Índia, os cristãos do mundo compõem a igreja militante, uma igreja que está combatendo contra a ação do inimigo, como diz lá em Efésios 6, 11 e 12, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? A palavra de Deus diz, se alguém milita, né, ela deve lutar, e para não militar ilegitimamente. Então, a igreja militante está na terra lutando, né? E ela é visível porque a igreja local faz parte da igreja militante, mas ao mesmo tempo é invisível porque a gente não está enxergando a igreja que está num outro país. A gente não estamos em contato com irmãos que estão em outros lugares, e não dá para se conhecer todos os irmãos que estão em todos os lugares. Ao mesmo tempo que a igreja militante é uma igreja visível, ela é uma igreja invisível porque ela é muito grande. Também a igreja militante, que é composta por todas essas denominações, depois dessa igreja nós temos a igreja triunfante. Essa igreja triunfante, ela tem uma dimensão invisível, ela é espiritual e ela é eterna, porque ela é composta de todos os salvos, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, né? Então, é uma igreja que vai se reunir com Jesus Cristo, que
que vai ser arrebatada por Jesus, que vai julgar as nações. Então essa igreja triunfante, a igreja vitoriosa, como diz lá em Apocalipse 2:26, né? Diz a palavra: ao que vencer e guardar até as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. É esta igreja triunfante que vai participar das bodas do Cordeiro, né? É aquela que Jesus disse: ao que vencer herdará todas as coisas, e serei seu Deus e ele será meu filho. É a igreja gloriosa, a igreja triunfante. Então nós vimos aqui 4 dimensões da igreja de Cristo: a dimensão onde nós somos o templo do Espírito Santo, que é uma dimensão física, visível, individual. Nós vimos também a dimensão da igreja local, que é uma dimensão visível, física, mas coletiva, né? Não existe a igreja de uma pessoa só. E também nós vimos a dimensão da igreja militante, que é uma igreja visível e invisível, física, coletiva e universal. E por último nós vimos a igreja triunfante, que é uma igreja invisível, atemporal, espiritual e coletiva. Então nós temos esses 4 tipos de igreja. Mas gostaria também de acrescentar, comentar com os irmãos, que a Igreja Católica reconhece uma 5ª igreja, que é a igreja padecente. É uma igreja invisível, coletiva, universal, que é a igreja que está no purgatório. Os evangélicos não defendem a existência desta igreja, porque a tese do purgatório está escrita num livro apócrifo, que nós não consideramos inspirados. A Igreja Católica considera, então ela faz essa interpretação. O que é o purgatório, né? Purgatório, segundo eles, não é um lugar de desgraça e não é um lugar sem graça, mas é um estado de purificação da alma, né? Que já tem certeza de salvação. Ele diz o seguinte, que o céu, nada impuro pode entrar, só que se encontrar no estado de graça. E quem pode ser recebido na vida eterna, né? Então, portanto, o purgatório purifica aqueles que merecem a salvação eterna, mas não podem entrar porque não estão purificados. Então, através das orações dos salvos da terra, essa pessoa vai se purgando até chegar a um estágio de salvação. Lá, no Catecismo, no parágrafo 1030, eles dizem isso: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantia da salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Nós não advogamos a igreja padecente. Então deixamos aqui essa reflexão: sobre esta pedra, sobre Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus criou a igreja por nossa causa, porque a igreja promove a nossa edificação espiritual, e promove missões, e promove o reino de Deus na terra. Nós somos a igreja, nós precisamos estar ligados a uma igreja, nós somos a igreja universal, espalhada na terra, e nós estamos indo para a igreja triunfante, vitoriosa e gloriosa. Muito obrigado, até a próxima, se Deus permitir.